Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Caio Ian, da disciplina de Matemática da Rede Municipal de Teresina. Atualmente ministro aula ali na Zona Sul, na Escola Júlio Lopes Lima. Gostaria de mandar aqui um forte abraço para a minha equipe gestora, a equipe de professores daquela escola e aos meus alunos do 9º ano também que estão nos acompanhando aqui pela televisão. Um grande abraço para 19 AM e 19 FM do Júlio Lopes. E também, pessoal, para vocês que estão nos acompanhando aí de outras escolas também. Galera, na nossa aula de hoje, nós vamos falar aí um pouquinho de sistemas de equações, tá bom? Mas nós vamos trabalhar mesmo assim, você analisando ali um gráfico, certo? De duas retas num sistema. E nós vamos, nesse gráfico, nós vamos equiparar ele, colocar qual é a equação, o sistema de equação que é ligado àquele gráfico, tá bom? Então, nós vamos fazer uma associação, essa é a palavra correta. Nós vamos associar a representação gráfica de duas retas no plano cartesiano a um sistema de duas equações lineares e vice-versa. Então, é você pegar o sistema de equação e representar ele num gráfico. Ou você ter esse gráfico e representar esse gráfico através de um sistema de equações, tá bom? Então, nós vamos fazer essa associação e essa representação, tá bom? Mas, antes nós vamos ver aqui que um sistema de equações é constituído por um conjunto de equações que apresentam mais de uma incógnita. Para resolver um sistema é necessário encontrar os valores que satisfaçam simultaneamente todas as equações. Normalmente nós chamamos aí sistemas de primeiro grau, né? Então, um sistema é chamado de primeiro grau quando o maior expoente das incógnitas que integram a equação é igual a 1 e não existe multiplicação entre essas incógnitas. Pessoal, normalmente nós vamos trabalhar com sistema de equações do primeiro grau, tá bom? No caso, sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas. Normalmente, nós utilizamos aí as incógnitas x e y, tá ok? Então, vamos lá. Como resolver um sistema de equações do primeiro grau? Podemos resolver um sistema de equações do primeiro grau com duas incógnitas usando o método da substituição ou da soma, que também pode ser conhecido como método da adição. Professor, tem só esses dois métodos de resolução? Não, tem outros. Mas eu vou falar um pouco só desses dois aqui mesmo, porque na realidade, pessoal, isso aqui era para nós já estar falando realmente de gráfico, mas para vocês saberem calcular, eu resolvi colocar aqui o método da substituição e o método da adição para vocês entenderem, tá bom? Então, o método da substituição, esse método consiste em escolher uma das equações e isolarmos uma das incógnitas para determinar o seu valor em relação a outra incógnita. Depois substituímos esse valor na outra equação. Por isso que o nome é substituição. Pessoal, na hora que nós vamos fazer o exemplo, vocês vão entender melhor, tá? Então, dessa forma, a segunda equação ficará com uma única incógnita e assim poderemos encontrar o seu valor final. Para finalizar, substituímos na primeira equação o valor encontrado e assim encontramos também o valor da outra incógnita. Então, ficou um pouquinho confuso aqui a leitura, mas realmente está certo. Essa aqui é a definição de método da substituição. Mas na prática, nós vamos entender melhor, tá bom? Por exemplo, aqui, resolva o seguinte sistema de equações. O que a teoria diz? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma dessas duas equações e vamos isolar uma variável, uma incógnita, tá bom? Então, vamos aqui. Eu vou pegar essa minha primeira equação aqui, tá? Ó, x mais y igual a 12. E eu vou isolar o y. O que é isolar, professor? É deixar ele sozinho no primeiro membro. Então, eu pego o x e jogo ele lá para o segundo membro. Então, vai ficar y igual a 12 menos x. Aí, ó, eu isolei o y, tá? Certo? Eu isolei o y. O y é igual a 12 menos x, tá aí. Aí vamos voltar aqui só para a gente fazer a leitura. Depois, ó, calma aí, isolamos uma das incógnitas para determinar o seu valor em relação a outra incógnita. Ou seja, nós calculamos o y em relação a x. Quer dizer, o y ele é igual a 12 menos x. Beleza. Depois substituímos esse valor na outra equação. Pessoal, tá vendo essa segunda equação aqui que eu não peguei? Eu vou pegar aqui esse y que eu isolei e vou substituir ali naquele valor.
Como assim substituir, professor? Aonde tiver y naquela segunda equação, eu vou botar 12 menos x. Eu vou trocar, eu vou substituir o y pelo valor dele, que é 12 menos x. Então, vou repetir, vai ficar 3x menos y igual a 20. Só que eu achei que o y é quanto? 12 menos x. Cuidado aqui, tá? Ó, tem esse sinal de menos. Então, você bota o menos e abre parênteses, tá? Ó, o y, 12 menos x, isso aqui igual a 20. Beleza. Aqui vai ficar 3x, ó. O 12 está positivo, menos com mais dá menos. E aqui está negativo, ó, menos com menos dá mais. Continuar aqui em cima, tá? Vai ficar 3x mais x dá 4x. O menos 12 está aqui negativo, eu quero levar ele para lá. Então, ele vai positivo. Então, 20 mais 12, ou seja, eu vou ter 4x aqui igual a 32. Como o 4 aqui está multiplicando, eu boto ele lá para o outro lado, ele vai dividindo. Então, aqui meu x vai ser igual a 32 dividido por 4, 8. Então, eu calculei o valor do x, deu 8. E agora, para calcular o y, eu já sei que o y é 12 menos x. Só que o x é quanto? É 8. 12 menos 8, ou seja, o y é 4. Então, os valores que deixam esse sistema igual aí é 8 e 4. Vamos ver, ó. X mais y igual a 12. Ó. O x é 8. Ó. O 8 mais 4, que é o y, igual a 12. Beleza. 3x, ó. 3 vezes 8 é 24. Menos y. Y é quanto? 4. 24 menos 4, 20. Perfeito. Então, realmente, o x igual a 8 e o y igual a 4 são aí soluções, né? É uma solução para esse nosso sistema. Beleza, perfeito. E temos também aqui o método da adição. O método da adição, buscamos juntar as duas equações em uma única equação, eliminando uma das incógnitas. Para isso, é necessário que os coeficientes de uma das incógnitas sejam opostos, isto é, devem ter o mesmo valor, mas sinais contrários. Se um for positivo, o outro tem que ser negativo e vice-versa. Então vamos exemplificar. Temos aqui, ó, para você observar, os coeficientes aqui dessas equações aqui, nós temos o x aqui sendo 1, o y também sendo 1, ok? Aqui o meu x é 3 e meu y aqui é menos 1. Os coeficientes do x, nas duas equações, eu tenho o coeficiente 1 e o coeficiente 3. No y eu tenho o coeficiente 1 e coeficiente 1. Só que observe que no y, na equação de cima, o meu 1 é positivo e na de baixo o meu 1 é negativo. Ficou da maneira perfeita. Por quê? Porque o método da adição consiste em somar mesmo esses valores, tá? Ó. Vamos adicionar aqui esses valores, ó. Eu tenho aqui 1x mais 3x dá 4x, tá? 1y mais menos 1y, mais com menos dá menos. 1y menos 1y dá 0. Ou seja, eu posso cortar esse com esse. E agora, 12 mais 20 dá 32. Ou seja, o meu x é igual a 32 dividido por 4, que é igual a 8. Aí, calculei o x. E para eu calcular meu y? Ora, eu tenho aqui, ó, na primeira equação ali, que x mais y é igual a 12. O x aqui é 8, né? Ó? 8 mais y igual a 12. Y vai ser igual a 12 menos 8. E se você subtrair, né? 12 menos 8, vai dar 4. Ou seja, a gente já viu no exemplo anterior, né? Que realmente o resultado é x igual a 8 e y igual a 4. Então, nós vimos dois métodos aí, o da substituição e também vimos o método da adição. Beleza? Vamos dar continuidade. Mas o nosso foco na aula de hoje é associar a representação gráfica desse sistema em um plano cartesiano. Assim, vamos analisar qual sistema de equação representa o gráfico e vice-versa. Essa análise faremos em exercícios. Vamos lá. Então, o primeiro exercício diz assim, ó.
Observe o gráfico em que estão representadas as duas retas. Então, nós temos aí duas retas, tá? Para que esse gráfico seja a representação geométrica do sistema x mais 2y igual a A e x menos y igual a B, os valores de A e B devem ser. Beleza, vamos dar uma analisada aqui, pessoal. Esse ponto aqui é o ponto de interseção dessas retas. Se é o ponto de interseção dessas retas, significa que é o ponto em que essas retas são iguais, vamos falar assim, tá? As coordenadas dessas retas são iguais. E ele já me deu essas coordenadas. Ele me deu que essas coordenadas é o x igual a 2, tá? E o y igual a 3. Ele já me deu essas coordenadas. Então, isso aqui, pessoal, se essa primeira reta aqui, ó, ela representa uma equação. E essa aqui também, ela representa uma outra equação. No caso, as duas retas, elas representam um sistema de equações, beleza? E aquele ponto ali, é exatamente 2 e 3, é a solução do meu sistema. Se a solução do meu sistema é o resultado de x e de y. E você sabe, pessoal, que no par ordenado, no caso aqui 2 e 3, né, ó, par ordenado, o primeiro valorzinho aqui representa o x e o meu segundo valorzinho aqui representa o y, beleza? Um representa o x, outro representa o y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse sistema aqui, ó. Primeiro eu vou pegar essa primeira equação aqui. E nós temos o que aqui na equação? Que x mais 2y é igual a A. Mas quem é o x? O x é 2, ó. 2 mais... Quem é o y? O y é 3. 2 vezes 3 é igual a A. Ou seja, primeiro faz a multiplicação, né? 2 vezes 3 dá 6. Então, 2 mais 6 é igual a A. Ou seja, nós temos aqui... Vou fazer embaixo mesmo. Nós temos aqui o quê? Que o A, né, ó, é igual a 8. Pessoal, só em calcular o A igual a 8, eu já elimino a letra A letra B e a letra C. Então, o resultado aqui vai ser a letra D, tá? Nossa resposta vai ser a letra D. Mas nós vamos calcular o B mesmo assim, tá? Aí ele fala o seguinte, ó, que x menos y é igual a B. Mas quem é x menos y? O x é 2 e o y é 3. 2 menos 3, realmente o B é menos 1, beleza? Então, obviamente, o nosso resultado aí é a letra D. Letra D. A igual a 8 e B igual a menos 1. Tranquilo? Vamos aqui, então, para o nosso segundo exercício. Observe o gráfico abaixo. Então, nós temos o gráfico aí e temos o gráfico que representa qual sistema. Pessoal, eu vou deixar aí para vocês analisarem esse gráfico aí, um minutinho, e eu volto para a solução desse exercício com vocês, tá bom? Bom, pessoal, então vamos lá para a nossa solução, tá? Nesse exercício aqui. Se você perceber, esse ponto aqui, bem parecido com a questão anterior, tá? Esse ponto aqui é meu ponto de interseção, ou seja, é a minha solução do sistema. Então, aqui eu vou ter o meu x igual a 2 e meu y igual a 1, tá bom?
meu x igual a 2 e meu y igual a 1. Então, para não ter que ficar resolvendo sistema por sistema, o que eu vou fazer? Basta você substituir aqui no lugar do x, coloco 2 e no lugar do y coloco 1, para ver se dá certo. Tá? Então aqui, ó, nesse primeiro aqui, ó, 1, né, que é o y, é igual a 2 menos 1. Então 2 menos 1 é igual a 1, beleza, tá certo. Aqui, o y é 1. Menos 2, o x aqui no caso é 2, mais 7. Vou fazer embaixo ali para ver se... Então aqui vai ficar menos 2 vezes 2 mais 7. Dá menos 4 mais 7. Igual a 3. Então, mas isso aqui está dizendo que 1, né? Ó, o y é 1. Então a letra A não pode ser nosso resultado, tá bom? A letra B, ele diz assim, ó. Aqui eu já sei que é verdade, né? Essa parte aqui, ó. Y igual a x menos 1. Tem aqui e tem aqui também, ó. Então isso aqui eu já sei que é verdade. Aí eu tenho y, que no caso é 1, igual a menos 2x, que no caso é menos 2 vezes 2, mais 5, né? Ó. 1 é igual a menos 4 mais 5. Menos 4 mais 5 realmente é 1. Então, nossa resposta só pode ser a letra B, tá bom? Mas vamos analisar a letra C e também a letra D. Fazendo uma análise na letra C. Y é igual a menos x mais 3. O y é 1, tá? Y é 1. Menos x, no caso, menos 2 mais 3. Então, 1 é igual a 1, é verdade. Agora, vamos ver aqui a equação de baixo. Ó. 1 é igual a 2 vezes 2 menos 7. Ó. 1 vai ser igual a 4 menos 7. E 4 menos 7... 4 menos 7 dá menos 3. Então, isso aqui está errado, né? Ó. 1 igual a menos 3 é errado. Então, a letra C não pode ser o resultado. E a letra D, a gente já viu que y igual a x menos 1 é verdade. Então, o y igual a 2x menos 5, ó, 1 é igual a 2 vezes 2, menos 5. Então, 1 é igual a 4 menos 5. 1 é igual a menos 1. Cuidado, tá, pessoal? 1 e menos 1 são diferentes. Ou seja, também está errado. Então, a resposta correta realmente é a letra B de bola, tá bom? É o resultado correto. Terceiro exercício. Pessoal, esse terceiro exercício ele é muito parecido com o primeiro, né, que nós fizemos. Observe este gráfico em que estão representadas duas retas. Para que o gráfico seja a representação geométrica do sistema, x mais 3y igual a A e 2x menos y igual a B, os valores de A e B devem ser. Então, vamos lá. Novamente, nós vamos pegar aqui esse ponto de interseção, que ele vai ser aí o resultado, né? Vai ser a nossa solução, né? No caso, esse ponto aqui, eu vou chamar de ponto P. Esse ponto P tem quais coordenadas? O x dele é menos 1 e o y é menos 2, tá? Então, o primeiro valor aqui num par ordenado sempre representa o x, tá? E o segundo valor aqui sempre vai representar o meu y, ok? Então, um representa o x, outro representa o y. Tranquilo. Então, eu vou ter que meu A é x mais 3y. E vou ter que o B é 2x menos y. Beleza. Então, quem vai ser o A? O x é menos 1. Mais 3 vezes o y é menos 2. Então, o A vai ser menos 1. Mais com menos dá menos. 3 vezes 2 dá 6. Então, o meu A... Perdão, o y não é menos 2, pessoal. O y é 2, tá? É 2 positivo. É 2 positivo, tá bom? Então, aqui é menos 1 mais, né, ó, 6. Então, aqui meu A é menos 1 mais 6, que é 5. Então, o A, ele é igual a 5. A única alternativa que tem um A igual a 5 é a letra D, né? Ó. Então, aqui corta. Alternativa correta aqui, letra D. Mas, mesmo assim, nós vamos calcular o B também, viu?
O B aqui vai ser igual a 2 vezes o x, que no caso o x é menos 1, menos o y, que é 2, tá? Então o B vai ser 2 vezes menos 1 dá menos 2, e ali menos 2. Então menos 2, menos 4. Então o meu A ele é 5 e o meu B é menos 4, beleza? Vamos aqui para o quarto exercício. O quarto exercício diz assim, o gráfico que melhor representa esse sistema é... Então nós vamos ver aqui. Para a gente não demorar muito fazendo essa análise, o que nós vamos fazer? Nós vamos realmente calcular esse sistema, tá? Pessoal, qual o melhor método para calcular? Nesse caso aqui, na minha opinião, o método da adição. Por quê? Porque na variável y eu já vou ter aqui o mais um y e menos um y, já posso cortar. Então x mais 2x, eu tenho 3x, né? Ó. Igual, né? 3 mais 1, 4, ou seja, o meu x aqui é 4 terços. Beleza. E o y? Ora, o meu y, eu vou ter aqui que meu y vai ser o seguinte, x mais y igual a 3, né? Então, 4 terços mais y igual a 3. Então, meu y aqui vai ser 3 menos 4 terços. Que é como se houvesse 1, o MMC é 3. Divide embaixo, o resultado multiplica em cima. 3 dividido por 1 dá 3, vezes 3 dá 9. 3 dividido por 3 dá 1, vezes 4 dá 4. Então, meu y aqui vai ser igual a 5 terços, né? Ó. Então, 4 terços, ele é aproximadamente aí, vamos calcular aqui, ó, 4 dividido por 3, ó, é 1,333, é uma dízima, né? Ó. Então, ele vai ter que estar, o valor de x, né? O valor de x ele vai ter que estar ali entre 1 e 2, mais ou menos aqui mesmo, assim, né? Ó. Se você perceber aqui, ó, nesse gráfico aqui, ele realmente está entre 1 e 2, o x no caso, né? O meu aqui, ele vai estar no negativo, então a letra C já está fora. Aqui na letra D, ele vai estar aqui o ponto em relação a x, tá? Ó, vai estar entre 0 e 1, então também está fora. Porque eu estou vendo que está entre 1 e 2, ó, 1,333 está entre 1 e 2. Da mesma forma aqui também na letra B, está entre 0 e 1 em relação a x. Ou seja, o meu resultado aqui só pode ser a letra A. Porque o meu x aqui, ó, ele está aqui entre 1 e 2, que no caso vai ser 1,333, a dízima periódica. E o 5 sobre 3 também vai estar entre 1 e 2 em relação ao eixo y, tá? Ó. Vai estar aqui, ó, entre 1 e 2. Então, tá aí, o meu resultado é a letra A, beleza? O meu gabarito é a letra A. Vamos aqui agora, então, para o nosso quinto exercício. O quinto exercício fala assim, observe o gráfico, a seguir indica a solução do sistema que representa o gráfico. Beleza. Se você perceber, pessoal, esse gráfico aqui, esse ponto aqui, se você descer ele aqui, ó, ele está entre 2 e 4, então vai ser o 3, tá? E aqui, vindo para cá, é o 1. Então esse ponto P aqui, ele vai ter coordenadas aí 3 e 1, ou seja, meu x é 3 e meu y é 1. Então na letra A, 3 mais 1 é 4, beleza. 3 menos 1 é 2, beleza. Então a letra A, aqui já é a nossa resposta. Mas vamos analisar todas, ó. 3 mais 1 é 4, beleza. 3 menos 1 é 4? Não, é falso, né? 3 menos 1 aí no caso é 2. O x é 3, né? Ó. 3 mais 2 vezes o y, 2 vezes 1 é igual a 4, vamos ver. 3 mais 2 é igual a 5. Então tá falso, né? Ó. 3 mais 2 é 5, ele está falando que é 4. Então a letra C também já não pode ser o nosso gabarito. E a letra D é a mesma coisa que ele repete ali na letra C, né? 2x mais 2y igual a 4. Então a gente já viu que a letra D também não vai ser resposta. Então nossa alternativa correta aí é a letra A.
tá bom? O sexto exercício diz assim, ó, os sistemas de equações apresentam uma interpretação gráfica. Indique o gráfico que melhor representa o sistema a seguir. Então, vamos dar uma olhada aqui, né? Vamos resolver esse sistema, tá, pessoal? X mais y igual a 2, x menos y igual a 0. Aqui, novamente, o método da adição seria bem interessante, mas eu vou fazer pela substituição, porque eu já fiz o método da adição, tá? Então, aqui eu vou falar que y é igual a x, né? Eu vou isolar o x aqui. E agora que esse valor aqui eu vou substituir nessa primeira equação aqui. Então vai ficar x mais y igual a 2. Como x é igual a y, então eu vou botar aqui x mais x é igual a 2. Ou seja, 2x é igual a 2 e eu tenho que x é igual a 1. Ora, se x é igual a 1 e x é igual a y, meu y também é 1. Então eu vou procurar no gráfico, onde a minha solução, né, a interseção aí desses dois gráficos, sejam no ponto 1 e 1. Letra A não é resposta, porque tem nem interseção, né? As retas são paralelas. A letra C, aqui, está sendo no ponto 2, ó. 2 e 2, né? Então não é também resposta. A letra D, o meu x, ó, o meu y está aqui no 2. E o meu x está aqui, ó, no menos 1. Também não é resposta. Aqui então só pode ser a letra B, tá bom? Se você perceber a letra B, ó, o meu x está realmente aqui no 1. E o meu y também está no 1. Tranquilo? Sétimo exercício, observe o gráfico a seguir. O sistema que representa esse gráfico é... Então, aqui eu vou ter esse ponto de encontro aqui, né? Ó, interseção, chamado de P, que ele tem coordenadas x igual a 2 e y igual a 1, ó, 2 e 1, certo? Vamos analisar agora aqui, ó. Letra A, 2 menos 1 é igual a 3? Não, 2 menos 1 é 1, né? Então aqui está errado já de cara, letra A. Aqui, na letra B, 2 mais 1 é igual a 3, beleza. E agora, 2 mais 1 é igual a 1? Falso, letra B também está fora. Letra C, x mais y, 2 mais 1 igual a 3, tranquilo. 2 menos 1 igual a 1, tranquilo. Então aqui, nossa resposta vai ser a letra C. E vamos ver a letra D, ó. 2 mais 1 é igual a 1? Não, 2 mais 1 é igual a 3, então a letra D também está de fora. Beleza, pessoal? Então, na nossa aula de hoje era exatamente isso que eu queria mostrar para vocês. Obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.